Com a palavra, o excelentíssimo senhor deputado Carlos Mosconi, relator do capítulo da Seguridade Social na Constituinte. Eu cumprimento a presidenta da mesa, a senhora Assunta Bergamasco, presidente da Anfip, toda a direção da Anfip, e agradeço a ela e a direção da Anfip o convite, para mim, extremamente honroso, para participar deste importante seminário. Saúdo os demais componentes da mesa. O senhor Welson Osório, que representa aqui o presidente da Coap, e quero saudar de uma maneira extremamente especial o cidadão brasileiro Bernardo Cabral, e eu não sei como devo chamá-lo nesse momento, se deputado, senador, ministro, mas eu creio ser oportuno chamá-lo, talvez pelo título, não sei se para ele o mais honroso, mas para o Brasil, sem dúvida, o mais importante que ele ocupou e que foi relator da Constituinte brasileira. Queria começar as minhas palavras fazendo também um elogio ao grande presidente da Constituinte, o deputado Ulisses Guimarães. Grande cidadão brasileiro, grande liderança, grande autoridade moral, mas que conduziu a Constituinte com extrema sabedoria, com muita firmeza, com muita liderança, porque tinha ao seu lado uma pessoa, um relator, como o constituinte Bernardo Cabral. Ele relatou aqui como é que ele foi escolhido para ser o relator. Felizmente, os constituintes tiveram a sabedoria de escolher um relator da sua dimensão. Eu quero dizer para vocês aqui, a Constituição brasileira não seria o que foi, o que é hoje, se não tivesse à sua frente esses dois grandes personagens da história brasileira. O deputado Ulisses Guimarães, presidente, e o relator Bernardo Cabral. Porque, como todos nós sabemos, a nossa Constituinte, ela começou com uma grande interrogação à sua frente. Nós sabíamos quando é que ela ia começar, mas nós não tínhamos a menor ideia de quando é que ela ia acabar, quando é que ela ia terminar, e como é que ela terminaria. Qual seria o conteúdo da Constituinte? Menor, maior, consistente, não consistente, oportuno, patriótico ou não? Mas, com esta, eu poderia citar, inclusive, a liderança, o líder do meu partido naquela oportunidade, que era o senador Mário Covas, que teve também um papel extremamente importante. Era bom lembrar, e o nosso relator o fez, com muita felicidade, o presidente da Comissão de Sistematização, o senador Afonso Arinos, que conduziu também os trabalhos com muita firmeza e com muita sabedoria que ele possuía, sem dúvida alguma. Mas nós começamos ali sem o esboço de nada. Eu, como relator de uma subcomissão, que era a subcomissão, que na realidade não era de Seguridade Social, era a subcomissão de quê? Do meio ambiente, da Previdência Social e da Saúde. E nós não tínhamos nenhum texto base para que nós pudéssemos iniciar os nossos trabalhos. E aí, então, todos os constituintes, essa que foi a grande sabedoria, realmente foi um trabalho feito de baixo para cima com a participação democrática de todos os constituintes. Porque senão não teria tido, vamos dizer assim, o encaminhamento da forma como foi, com essa evolução e com a discussão tão ampla que envolveu o Congresso como um todo e a sociedade brasileira também plenamente. E eu quero saudar aqui, meu caro senador, meu caro relator Bernardo Cabral.
já no começo dos nossos trabalhos na subcomissão, a introdução mais firme do conceito de seguridade social. Até então não se falava no Brasil nessa questão da seguridade social. Não era um conceito pouco utilizado no Brasil e pouco conhecido. E que a partir da Constituinte, ainda que ele não seja, vamos dizer assim, praticado plenamente como nós gostaríamos que fosse, mas ele foi introduzido naquela oportunidade. E eu quero aqui dizer para vocês que eu quero fazer uma ressalva com relação à questão da saúde. A saúde foi realmente um grande avanço na Constituinte, mas não teria sido o avanço que foi se não estivesse inserida na questão da seguridade. Porque a saúde era politicamente fraca, a saúde era dominada por lobbies, de interesses de toda ordem, e hospitais, enfim, coisas até não grandiosas e menores, que dominavam a saúde no país. Era uma saúde absolutamente hospitalocêntrica. Nós não cuidávamos da saúde preventiva no Brasil. A saúde era para atender interesses, muitas vezes de grupos, que possuíam hospitais e clínicas, e que os recursos todos da saúde eram desviados para essas instituições, em detrimento da saúde da população brasileira. O Brasil não cuidou. O Ministério da Saúde tem um passado e tem uma história, que é muito elogiável, sem dúvida alguma, mas muito pequena em relação às necessidades do nosso país. Então a saúde, dentro do conceito de seguridade social, pôde caminhar porque a palavra universalização, que ninguém nunca tinha utilizado na saúde antes, ela passou a prevalecer no texto que foi elaborado para a saúde. A universalização significa o quê? Significa a população brasileira inteira dentro desse novo sistema. E esse foi um grande avanço. Nós não tínhamos saúde, quer dizer, quem não tinha, naquela oportunidade, a carteirinha do INAMPS, e eu queria até saudar aqui uma grande funcionária do INAMPS, estava aqui minha amiga, a doutora Clemilson, acho que ela teve que se retirar, que era uma exemplar funcionária dessa grande instituição brasileira que foi o INAMPS, mas quem não tivesse, naquela oportunidade, a carteirinha do INAMPS, não tinha direito à saúde no Brasil. E quem era? Então, esse grande contingente da população brasileira era rotulada como indigente. Quer dizer, mais da metade da população brasileira era chamada de indigente, porque não tinha direito nenhum a nenhum sistema de saúde. Ficava à mercê da filantropia da sua cidade, dos seus líderes, dos seus médicos, dos seus profissionais de saúde, quando isso fosse possível. E quando não fosse possível, adeus. Não tinham direito a nada. Essa que era a verdade. Então a grande mudança foi esta. Foi conceder esse direito, conceder a cidadania plena à população brasileira, oferecendo a essa população, felizmente, o seu direito à saúde. Uma porta para a sua assistência à saúde, quando lá está consagrada a universalização, e com a seguinte frase: a saúde é um direito de todos e um dever do Estado.